Veio toda chique? Veio. Tá toda com look parecendo ali uma executiva de banco, minha querida. Né? Bom dia, meu amor. Atrair, né? O que gostamos, que é dinheiro, que é a situação delicada de los argentinos. É o assunto que a gente vai trazer aqui para vocês. Aquele assunto todo de dolarizar a economia, que foi uma das bandeiras de Milei, né? Veja só, o Fundo Monetário Internacional, FMI, recomendou ao presidente da Argentina que proteja os setores mais pobres da economia e ressaltaram o seguinte, que aquela proposta de dolarizar não resolve todos os problemas do país. Então, lógico, a gente quer ouvir a Débora sobre isso e a importância de uma fala do FMI, né? Pois é, veja que curioso, né, Elisa? A gente sabe que o FMI, que sempre exigiu ali duras atitudes para que se recuperasse essa economia argentina e para que eles continuassem também, inclusive, a liberar aquele dinheiro daquele fundo que já tinha sido aprovado desde lá de trás, o empréstimo, né, dinheiro vindo do fundo, lá de trás do governo anterior, mas que tinha sido bloqueado porque a inflação vinha subindo bastante e porque o antigo governo não estava cumprindo com as promessas para poder tentar recuperar a economia. Milei vem com uma proposta bem audaciosa, inclusive, foi assim chamada, inclusive, pelo FMI, essas propostas do Javier Milei, um remédio duro, amargo e que tem resultado no aumento da pobreza. É verdade que a gente também tem tido o aumento, inclusive, de arrecadação que a gente teve na Argentina, tivemos um superávit, mas chamou a atenção do FMI essa questão dos números da pobreza. E aí a diretora, o segundo nome mais importante do FMI, que é a Gita Gopinath, ela esteve lá de surpresa na Argentina e ela fez essas pontuações. Teve uma reunião com Javier Milei, mas também teve reunião com centrais sindicais e com outros grupos ali importantes da sociedade argentina para entender essa situação de lá. E vamos ver lá quais foram os pontos que o FMI, então, elencou para Javier Milei, que eu trago aqui para poder a gente prestar atenção. Primeiro de tudo, ela fala bastante sobre essa questão da parte da população mais pobre. E ele pontuou, é importante manter a assistência social preservada para essa população mais pobre, em que, inclusive, as pensões sejam ajustadas, acompanhem a inflação, a alta da inflação, para que se tenha um reajuste real, e não é bem isso que tem acontecido. A gente teve, sim, um aumento, inclusive, tanto do salário como também de reajuste das pensões por lá, mas na casa de 100 e poucos %. E a inflação por lá está na casa dos 254%. Então, acaba não sendo um reajuste real e o FMI puxa a orelha ali da Argentina em relação a isso. Para além disso, o FMI dá uma projeção de que dentro de um ano eles devem conseguir segurar essa inflação para um nível realmente mais baixo e que, mais em 2025, eles vão ter um trabalho muito grande para conseguir manter essa inflação nesse patamar baixo. Inclusive, eu lembro que o Itaú aqui do Brasil disse que a expectativa deles é de inflação ainda em 180% no final do ano. O FMI diz que chega na inflação mais baixa sim. Bom, a situação política foi outro ponto observado pelo FMI. Tanto aquela situação do impasse do governo do próprio Javier Milei com o Congresso, com o Parlamento argentino, que a gente sabe que ele precisou voltar atrás naquele mega decretaço. Além disso, a situação com as províncias, a perda de apoio dos governadores locais, que inclusive já estão ameaçando alguma dessas províncias a paralisar a produção de petróleo e de gás, coisa que saiu nesse final de semana. Javier Milei disse que vai até a justiça se necessário. E, para além disso, essa questão da dolarização, que aí a diretora do FMI disse, ela levou como exemplo, inclusive, outros países que tentaram fazer essa dolarização, mas que aí não foi efetivo. Alerta que economistas já vinham dando lá atrás e que agora o FMI também reforça. Reconhece o esforço de Javier Milei, mas diz que não pode deixar de olhar para essa fatia dessa população mais pobre que tem aumentado cada vez mais para que não somente ela pague por tudo isso que tem acontecido por lá. Aí o cenário da Argentina, que você acompanha com a gente aqui no Live. E mais um assunto que a Débora traz, a gente falar sobre seguro de vida. Tem muita gente que diz assim, Débora, para que seguro de vida? Eu não pretendo morrer tão cedo. É esse papo, né? E tem gente que fala, eu não quero falar sobre seguro de vida, porque é a mesma coisa que falar sobre morte, isso aí pode atrair. Por que eu estou dizendo isso? O interesse dos brasileiros pelo seguro de vida aumentou e muito no último ano. Só em 2023, o país bateu um recorde. Arrecadou mais de 62 bilhões de reais na venda desse tipo de serviço, que é o maior da história. O que está acontecendo? Pandemia, de repente, mexeu com a gente, é isso? Olha que ela já leu meu pensamento. Eita, desde o período da pandemia, a gente viu esse setor de seguro expandindo bastante, Elisa. Houve, claro, despertou ali uma preocupação da população, principalmente por seguro de vida pessoal, seguro funerário também, inclusive, que vem subindo bastante o número da procura por esses seguros, que não tinha tanto lá assim, lá para trás. Ou seja, a pandemia foi o grande gatilho. Esse é um mercado, esse é um setor que já vem crescendo bastante, mas que especialistas
especialistas do setor, inclusive que eu conversei agora de manhã, disse, olha, Débora, ainda pode crescer muito, a gente já vem batendo recorde, mas aqui no Brasil, comparado a outros países, a porcentagem ainda do PIB que é direcionado para isso é muito baixo, não chega nem a praticamente 0,6%. Então ainda pode ter muito a expandir. Agora, quais foram os seguros mais procurados nesse período aí para a gente ter uma alta na comparação anual? É isso que eu vou mostrar aqui para vocês agora. A gente teve, claro, seguro de vida, que acaba que realmente as pessoas vêm procurando bastante, 48% de aumento nessa procura aqui pelos seguros de vida, pelo menos de acordo com a FenaPrev, que foi que trouxe aqui esses dados. A CNN teve acesso exclusivo a esse levantamento, o Thiago Félix, que muito bem trouxe isso para a gente aqui do nosso time de economia. Para além disso, olha só, 27% de aumento na procura por seguro prestamista. O que é isso? São aqueles seguros que você faz para poder garantir o pagamento de alguma dívida, amortizar algum financiamento. Lembra que a gente teve um período de ciclo econômico com juros muito altos, inadimplência aumentando, as pessoas ficando mais preocupadas com esses ciclos econômicos podem estar procurando aqui esse seguro prestamista. Ainda tivemos também um aumento para seguros de acidentes pessoais, 13% de aumento para o seguro nessa situação. E aí aquilo que eu falei para vocês, seguro funerário de vida individual. Antigamente as pessoas, por muito dessa crença, como a Elisa falou, não procuravam muito, não davam muita importância para isso. Vem a pandemia, mostra que nada nessa vida é tão seguro assim, quando principalmente se coloca a saúde em jogo, ou seja, o orçamento de uma família, a pandemia que tirou tantas vidas, ou seja, trouxe essa preocupação que se aflorou. Vem aí aumentando, então, se tornando gradativo, as pessoas se conscientizando cada vez mais da necessidade de algum tipo de seguro de vida, principalmente, Elisa. E tem gente que gosta de se organizar, né? Tô até aqui lembrando de um caso particular, mas só para contextualizar isso. Minha avó, que já está lá em algum lugar desse planeta, e não mais aqui no planeta Terra, muitos anos antes de morrer, ela já tinha pagado tudo. Pagou funerária, pagou não sei o que, a gente ficava, vó, pelo amor de Deus, para que fazer isso? Hoje, anos depois, adulta, mais madura, eu penso, caramba, ela já se organizou, ela que lidava bem com isso. E tem muito ser humano que pensa realmente disso, né? Por isso que os números evidenciam isso, que a Débora Oliveira está trazendo pra gente. Valeu, meu amor. Ainda lembrei da minha avó, foi maravilhosa essa conversa com a Débora. Obrigada, Débora. Até daqui a pouco.